Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Bom, eu sou a Josiane Masson, eu sou diretora executiva da Artesol. Estou muito feliz que a gente chegou nesse último dia desse trabalho, né, da exposição Feira Arte dos Mestres. Agradeço muito a presença de vocês. Tivemos essa arquibancada cheia praticamente todos os dias, com as rodas de conversa anteriores que foram feitas com os artistas, os mestres artesãos que vocês puderam conhecer aqui nas salas de exposição. E hoje a gente, então, encerra esse evento com a presença deles na plateia para ouvir essa mesa super especial que a gente deixou para o final, para a gente refletir um pouco mais junto com os grandes especialistas que estão aqui sobre esse universo, né, da arte popular, do design, do artesanato. Então, muito obrigada pela presença. Eu vou apresentar para vocês o Ricardo Lima, que vai fazer a apresentar, né, como se a gente não conhecesse. Mas, enfim, Ricardo Lima foi o nosso convidado para fazer a mediação, né, durante todas as rodas de conversa essa semana. E hoje ele faz, então, esse encerramento. Ele que é um grande pesquisador, um grande estudioso da cultura popular, do artesanato, professor da UERJ, e vai receber os nossos convidados, que são a Ângela Macellani, que também é antropóloga, diretora do Museu Casa do Pontal, o Marco Aurélio, que é o empresário, trabalha também com curadoria de artesanato, design, arte popular, foi o meu grande parceiro aqui na realização desse trabalho. E a Adélia Borges, que também é uma grande pesquisadora, jornalista, estudiosa do design, do artesanato, da arte popular, e a primeira mulher a receber o título de doutora honoris causa em design no Brasil. Então, acho que essa mesa promete muito aprendizado, muitas reflexões para a gente fazer o encerramento desse projeto, que foi um grande sucesso para todos os artesãos, artistas da nossa cultura popular. Obrigada, gente, por aceitar o convite e vamos lá para essa conversa boa. Boa tarde a todos. Eu vou repetir, como tem falado desde a quarta-feira aqui, que para mim é uma alegria enorme estar aqui. E quero agradecer ao... Pois é, depois de 4 dias ainda precisa de alguém para segurar o microfone para mim. E quero agradecer ao Artesol, né, por esse prazer para os nossos olhos que a Artesol nos proporciona, cumprimentando a Jo, ao Marco e a toda a equipe mesmo que pensou e trabalhou tanto para realizar esse empreendimento com todo o vigor que ele nos traz. Essa roda é extremamente especial, talvez seja mais difícil para mim, né? Primeiro estar do lado de parceiros tão fantásticos, né? 3 colegas que eu admiro tremendamente pelo que fazem. Agora, talvez seja mais difícil ainda por ver aqui, finalmente, na frente da gente, esses grandes mestres, aos quais eu acho que o Brasil tem muito a agradecer, né? São vocês, efetivamente, que dão sentido, dão razão a gente estar sentado aqui hoje, né? E que fazem essa obra desse chamado Brasil profundo, do artesanato de raiz, né? Dessa arte popular tão vigorosa que a gente tem a oportunidade de ver aqui hoje. Eu também me emociono por ver várias pessoas que eu considero assim, super importantes sentado aqui, nos vendo, alguns já de uma caminhada longa,
né? E outros que eu estou tendo prazer de conhecer agora, e vendo que essa área de reflexão sobre as culturas populares, sobre a arte popular, sobre o artesanato, né, continua em vigor, né, e se renovando a cada dia mais. Né? Pessoas como eu, que estamos assim, lá naquele terceiro degrau, já quase saindo, não quero sair nem tão cedo do campo, mas, enfim, fico feliz de ver jovens, né, acabando de defender suas teses de mestrado, doutorado, se mergulhando nesse campo e dando prosseguimento a uma linha de trabalho que, na verdade, se inicia, eu diria, em finais do século XIX, com trabalhos como de Silvio Romero, que é um dos primeiros no Brasil a pensar essa questão dos fazeres populares, do conhecimento popular, né, e a necessidade de registro e de reconhecimento desse campo todo para nós. Eu não vou me estender demais, né, era isso que eu queria, em princípio, dizer, e passar a palavra inicialmente para a Ângela, né, uma amiga também, por sinal todos aqui são amigos, né, de longo tempo, é uma panelinha, por isso que a gente está fazendo uma roda de conversa, ou um bate-papo, ou uma conversa de comadres, ou um talk, né, mas enfim, estamos aqui para trocar ideias com vocês, se sintam muito à vontade de levantar a mão, de pedir a palavra, e porque esse momento é o momento de encontro, né? Como dizia o poetinha Vinícius, no mundo tão cheio de desencontros, a vida é a arte do encontro. E nós estamos aqui hoje para nos encontrarmos efetivamente e nos abraçarmos e agradecer esses grandes mestres aqui, a existência deles que dá sentido à nossa vida como profissionais. Eu vou passar para a Ângela, então, que nos falará um pouco sobre ela, sobre o Museu do Pontal, que é uma das instituições mais importantes desse campo que a gente tem no Brasil. Obrigada. Boa tarde a todos. Realmente acho que o Ricardo falou o que a gente sente. E o que a gente sente é uma alegria tão grande de estar aqui, diante de pessoas, e eu vou falar do Luiz Antônio, que está aqui presente, e que que a gente acompanha a trajetória dele, eu praticamente desde os meus 18 anos. E o Luiz Antônio já estava criando as suas obras, né? E está aqui presente e foi homenageado numa escola de samba ano passado. Então, estar aqui com essas pessoas incríveis, que não param de trabalhar, que não param de produzir, que gostam do que fazem e que encontram sentido nisso que fazem, é muito emocionante para a gente e dá sentido ao nosso trabalho. Então, o trabalho que eu vou apresentar, que eu vou falar para vocês, é de como é importante a memória para as novas gerações. Porque é claro que as gerações vão passando e o Brasil é muito grande, tem gente produzindo em todos os lugares, nem eu, nem o Ricardo, nem a Adélia, ninguém aqui vai ser capaz de conhecer todos os artistas que estão produzindo hoje. Porque a arte é uma criação humana, é uma necessidade humana, e eu acho que a gente não abrange tudo isso. Mas é importante que a gente guarde a memória. E um museu, o que é um museu? Um museu é um espaço de memória. Porque é claro que eu queria ter começado parabenizando a Jo, a Arte Sol, por essa iniciativa, que é muito legal. E a exposição está linda, parabéns pela exposição. E trazer tantos mestres, isso eu acho que é fantástico. Todos aqui, durante todos esses dias, convivendo com o público. Então, isso é muito legal. Eu vou levantar para poder ver aí Tá, obrigada. Então, é isso. O museu é um museu que se coloca como a casa da arte popular brasileira,
né? Tem um acervo, foi feito por um colecionador, por um apaixonado. Por essa razão é tão importante, a gente valoriza tanto os colecionadores, e tem aqui o Roberto, que eu gostaria de valorizar, porque eu acho que são as coleções que vão fazendo a memória. Então é muito legal ter essas obras em coleções e em museus, né? Então nós temos lá no Museu do Pontal mais de 300 artistas, mais de 9.000 obras, e 20 estados brasileiros estão com obras lá. Além disso, ele, depois de passar por problemas muito sérios, com muitos alagamentos, e eu tive a oportunidade de conversar com muita gente aqui, e as pessoas lembravam do alagamento e diziam: eu fui no antigo, que alagou. E de fato alagou, e a gente teve que fazer uma sede nova, mas é uma sede muito bonita. Então está aí essa sede, mostrando como é complexo um museu, porque para manter obras de nossas coleções começa em 1930. Então, de 1930 até hoje, essas obras precisam de cuidados. Então, tem áreas técnicas, tem salas expositivas, tem salas de educação. E aqui é que eu não sei como é que faz. Espera aí, para poder passar. Porque aqui eu queria mostrar um filmezinho sobre as áreas do museu, mas aí eu teria que clicar aqui. Eu não sei se eu sei fazer isso. Estou para te ajudar. Tá. Você clica aqui em cima, Ctrl, toca em Ctrl. Não. Aqui. Agora você clica aqui. Aqui. Não foi, né? Não foi, agora foi. Você acha que foi? Foi. Tá abrindo. Então, vai passar uma matériazinha falando sobre... Foi ou não foi? Acho que não. Não foi, não abriu, né? Então, a gente vai seguir sem esse videozinho, eu vou falando. Essas são atividades... Esse museu fica no Rio de Janeiro. Fica no Rio de Janeiro. E ele tem muitas atividades, ele se coloca como um museu praça. E por que ele é um museu praça? Porque não poderia ser diferente. A arte popular, a cultura popular, ela precisa do espaço público, das pessoas que estão circulando para dançar, cantar, se encontrar. Então, é um museu que tem muitas atividades ao ar livre também, e que a gente teve a honra de ter o Gilberto Gil dizendo que ele representa um retrato 3x4 do Brasil. Então, desde a abertura, mais de 120 mil pessoas visitaram. Isso é 1 ano e meio, somente em 1 ano e meio. E chegamos num ponto muito importante. A gente tem um trabalho muito forte na área educativa. E nessa área educativa, o que a gente faz? A gente leva para as novas gerações as biografias dos artistas, as histórias desses artistas, e as pessoas que visitam, as escolas que visitam, os projetos que visitam, podem acompanhar e saem de lá tendo uma noção dessa arte que é feita no Brasil todo. E quem faz a visita guiada são atores, músicos. Então, todos tocam, cantam, usam recursos como teatro, literatura de cordel. Fazemos muitas exposições. O museu existe desde 1976, então esse ano ele já está aí maiorzinho, de 40 anos. E nós temos muitas exposições. E trazemos sempre, assim, o campo da arte popular é um campo que vai se transformando, e nessa transformação a gente busca acompanhar. Então tem mudanças, tem novos artistas, o cenário muda, né? O Luiz Antônio, hoje um pouquinho mais cedo... Luiz Antônio, você podia levantar só para as pessoas verem você? Então...
Então, um pouquinho mais cedo, o Luiz Antônio estava me contando que como ele chegou na feira. E chegou, ele era um garoto, fazia umas esculturinhas em barro, e ele chegou e foi na barraca do mestre Vitalino, que tinha 4 barracas nessa ocasião, e o mestre falou, mas você não tem barraca? E ele disse, não. Ele falou, bom, pegue um caixotinho, traga aqui, e você expõe aqui nesse caixotinho. Aí ele colocou as obras dele, e ficou ali o dia todo. E quando foi no final do dia, passaram os turistas e compraram tudo que ele tinha feito. Então, eu acho que é desse momento que o Luiz Antônio viveu, e que isso daí era por volta, antes da década de 60, mestre Vitalino faleceu em 63, não é isso? Então, antes da década de 60, era o cenário que a gente tinha, né? Então, hoje, eu acho que são muitas iniciativas que acontecem no Brasil de valorização dos artistas populares e o que a gente chama de artista popular, que é bem interessante da gente pensar sobre isso, né? Porque não é um tipo de arte, a arte popular, não é um gênero de arte. A arte popular é uma definição sociológica. Ela fala de sujeitos que estão fora do sistema de arte e cultura hegemônico, e esses sujeitos encontram, dentro dessa caixinha que a gente chama de arte popular, um espaço de valorização. É claro que o projeto e o desejo é que, futuramente, a gente não faça distinção entre artista popular ou não popular, porque todos são artistas, mas essa caixinha, eu acho que ela tem uma função política e uma função estratégica, que é fazer ver que fora dos meios, digamos, considerados cultos, das pessoas que fazem universidade, dos curadores, das galerias, desse mundo, também existem pessoas que fazem arte. E isso é muito importante a gente valorizar, a gente pesquisar, estudar, escrever sobre esses artistas, divulgar a produção desses artistas e torná-lo parte da memória das artes visuais brasileiras. Então, era isso. Obrigada. Obrigado, Ângela, obrigado. É uma pequena pincelada do muito que a gente poderia conversar aqui com vocês, né? E entre nós. Eu vou passar para a Adélia, para que ela nos fale alguma coisa também, antes da gente prosseguir. Tá? A Adélia, que é uma das grandes conhecedoras desse campo e responsável por refletir e nos fazer refletir sobre os diálogos entre o campo da chamada arte popular, do artesanato, e o campo do diálogo, né, usando uma expressão de uma grande amiga nossa que se foi, né, que é a Janete Costa, e que falava desse diálogo se estabelecer em nível de harmonia, onde fosse possível ao campo do design, como era mesmo? Interferir sem ferir. Isso eu acho magistral, esse tipo de pensamento, né, e que tem se estabelecido com bastante força no Brasil, e acho que só para ganho de todas as partes. E a Adélia tem sido alguém muito responsável em levantar essa bandeira e nos fazer pensar sobre isso, como campos de conhecimento distintos podem dialogar em harmonia, em benefício de um todo, do coletivo, né? Por favor. Obrigada, Ricardo. Bom, gente, é bem emocionante estar aqui, com essas duas fileiras aqui, hein? Meu Deus, juntar... Dá para vocês levantarem para as pessoas e virarem para lá?
não sei, só fica de pé, senhor Luiz Antônio. Eu acho que talvez só ele, eu vou pedir só para ele ficar de pé, aí o senhor vira para eles, porque a Ângela falou do Luiz Antônio. Vira lá, por favor. Eu acho que ele é o mais velho daqui do grupo. Ele tem 88 anos. E o Tiago, cadê o Tiago? Aqui, olha para o Tiago, que é um dos grandes responsáveis pela criação da FENEARTE. E o Cornélio, cadê o Cornélio? Aqui, olha, do Piauí. Mário Teles, de Minas Gerais. GTO. Dona Letícia. Olha, todos vocês têm que ser reverenciados, e eu só nominei aqui os mais velhos porque eu acho que são os mais velhos que a gente, dos nossos ancestrais, que a gente tem que homenagear. E que histórias lindas que vocês trazem, tanta contribuição. Eu estava conversando com o Luiz Antônio, né, ele falando que ele é artista há 70 anos, né? É muita coisa, né? E eu acho, gente, essa frase primeira que eu ponho aqui é que só se reconhece o que se conhece. Então, para a gente reconhecer alguma coisa, para a gente valorizar essa coisa, a gente tem que conhecer ela. E que oportunidade maravilhosa a gente está tendo aqui nesse evento, que tem os artistas estão aqui com nome e sobrenome, o que não é às vezes comum nessa área. Quando tem nome não tem sobrenome, isso quando não está sem autoria. E os próprios artistas, eu acho que é uma coisa muito boa, foi conversei já com vários de vocês, já conheço vários, né? Conheço muito o Aberaldo, por exemplo, da Ilha do Ferro. Então, estarem aqui e a gente está fazendo essa troca, né? Está fazendo essa troca, porque eu acredito muito na coisa dos diálogos da cultura, e uma grande estudiosa de arte popular, que foi a Lélia Coelho Frota, ela falava das fronteiras ondulantes que existem no Brasil entre as culturas ditas populares e as ditas eruditas. E essa coisa é uma das coisas mais bonitas que o nosso país tem. Agora, sendo a gente um país tão com raiz escravocrata, que vê uma coisa... Eu acho que a gente teve um histórico de desvalorização do que vem das camadas subalternas. E acho que isso... subalternizadas. E isso está mudando agora, né? Só para a gente entender que as coisas elas têm um caminho, elas não surgem do nada. Então, a primeira exposição que foi feita no sudoeste do Brasil sobre a arte do Vitalino, esse grande nome da arte popular brasileira, esse grande nome da arte brasileira, foi em 1947, no Rio de Janeiro. De lá para cá, houve muitas coisas. Uma delas, a coleção do Jacques Van de Beek, cujo nascimento, esse ano é o centenário do nascimento do Jacques Van de Beek, cuja coleção deu origem ao Museu do Pontal, no Rio de Janeiro. Então, de lá para cá, muitas coisas aconteceram. Só vou lembrar aqui no campo do Artesol, né? O campo do Artesol, não sei, alguém aqui se viu, em 1999, uma lindíssima exposição no Sesc Pompeia, com curadoria do Sérgio Pisoli, e havia também a Marília Pera fazendo espetáculo de teatro, havia contribuições incríveis também na área do teatro. Em 2000, houve uma exposição muito importante do Artesol no Sesc Belenzinho. Em 2002... a Janete Costa, que foi aqui citada pelo Ricardo, que era uma arquiteta e pesquisadora, curadora, decoradora pernambucana, ela faz a exposição de início do Artesol, já não mais como artesanato solidário, mas início da OCIP Artesol, no Instituto Tomiotaki. Então, a gente vem de um caminho, né? As coisas não surgem do nada, né? E eu acho que, assim, uma coisa que me impressiona demais aqui nessa exposição
é que vários grupos está escrito família. É a família Santos. É a família que traz toda a herança do Tamba, esse artista tão importante da nossa cultura, da Bahia, que traz, que continua, né, isso. A família Antônio de Dedé, né? Então, são os filhos dele, acho que são 8 filhos, 9 filhos, lá de Lagoa da Canoa, em Alagoas, que eu também tive já a oportunidade de visitar, quando Antônio de Dedé estava vivo. Então, esse caráter coletivo da arte popular é uma das coisas que mais me comove, me impressiona. O mestre Fernando Rodrigues, ele iniciou na Ilha do Ferro um fenômeno que hoje é enorme. Eu acho que hoje é o território da criação mais importante do Brasil hoje. Maior densidade demográfica de artista por metro quadrado, com certeza é lá. Artistas da madeira, artistas do couro e artistas do bordado, né? Do bordado Boa Noite. Então, essa força do coletivo me impressiona demais. Então, eu acho também que é importante a gente ressaltar esse aspecto, que é a criação que se dá... Ah, só uma coisa. Em Alto do Moura, hoje tem 600 artesãos que trabalham com cerâmica. Foi o que o Luiz Antônio me disse. É muito. Então, são coisas assim, alguém vem e abre caminho, né? Igual o Exu lá do Tamba, que abre caminho, né? E muitos outros vão aparecendo. Isso do contágio para o bem, né? De um influenciar o outro, né? Isso é muito bonito. E eu acho que sempre essa arte é uma expressão do território, terra, lugar, aquele lugar com aquela expressão, né? E você vai, às vezes você viaja 50 quilômetros, já é outra coisa totalmente diferente. São cada coisa singular, nessa singularidade. E também isso é muito importante para o campo da economia criativa. Bom, culturalmente isso é de uma importância enorme, mas eu acho que tem muito valor do ponto de vista da economia criativa, de manter as pessoas na sua própria terra e para que elas não precisem vir para uma grande cidade para ser subempregado e ter ocupações que não façam jus a essa sabedoria, a esse conhecimento. Eu acho que essa exposição... Bom, nem esqueci de falar no começo, Marco e Jô, que beleza de exposição que vocês fizeram. A expografia da Adriana Yazbek valorizou demais as peças, a cor valorizou demais. Aliás, a Adriana é uma mestra das cores. E eu acho que está muito bonito, está valorizando muito o trabalho deles, né? O Ricardo me falou, para falar um pouquinho disso, de colaboração entre designers e artesãos, né? Eu acho que isso passa a acontecer no Brasil mais timidamente, a partir dos anos 1980, que é essas pessoas da cidade, formados muitas vezes em design ou em arquitetura, que vão e fazem diálogos com artesãos, com comunidades de artesãos, tendo em busca uma vontade de melhorar aquela produção. Eu trato bastante disso nesse livro. Esse livro, Design mais Artesanato, Caminho Brasileiro, eu tive a felicidade de poder fazer ele também em inglês. Então, é um fenômeno muito admirado que acontece no Brasil. Quantas coisas lindas estão acontecendo dessa colaboração entre dois atores, esses que vêm dos bancos escolares, que vêm de uma formação maior, e esses que vêm com seu conhecimento tão forte, que é de outro caráter, e aí na soma disso, né? Historicamente, esses dois campos estiveram muito afastados no Brasil, o design e o artesanato, quase que em oposição,
E começa, então, essa troca a partir dos anos 1980, e é uma troca mesmo, que é, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Um traz uma coisa, outro traz outra, e disso surge uma coisa, pode surgir uma coisa nova. Nesse livro, eu falo muito sobre... Um capítulo inteiro é falado de relações delicadas, porque muita coisa boa tem saído dessa colaboração, mas também tem saído muitos equívocos. O Ricardo citou a Janete Costa, falando em interferir sem ferir, mas tem, às vezes, os grupos da cidade que chegam lá se achando, designers se achando, e vai falando assim, olha, em vez de fazer assim, faz assado. Tira aqui essa parte, tira... Quase impondo, né? O quê? Quase impondo. Quase impondo, ou tira o quase, impondo, tentando impor, né? E criando, então, monólogos e relações desiguais. Esse negócio de quase impor é interessante porque o Expedito Celeiro, que é o mestre do couro, lá em Nova Olinda, um designer foi lá e falou assim, Expedito, por que você não faz assim, assado? Olha, se você fizesse assim, ia melhorar bem. Ah, faz você então. Vai e faz. Então, não vem aqui me dar a ordem do que eu devo fazer, né? Tem que ter uma troca. E eu pus aí um exemplo, esses dias eu estava assistindo uma palestra, bom, tem muito designer bom trabalhando com isso, a Adriana é uma que fez bastante trabalho com comunidades, o Marcelo Rosenbaum, o Renato Imbroise, Heloísa Croco e Sérgio Matos. E esses dias o Sérgio Matos contou que na primeira vivência que ele foi lá no interior do Amazonas, ele ficou trabalhando uma oficina para fazer fruteiras com as fibras vegetais de lá. E aí eles fizeram oficina. Chegou no 5º dia, uma moça perguntou para ele, mas Sérgio, o que é fruteira? Porque no repertório dela não tinha fruteira, não existia essa função, um objeto para você colocar frutas em cima. Isso para falar do fosso cultural e do fosso que a gente tem muitas vezes, que a gente está... Daí não dá um diálogo possível. Se eu pressuponho que você sabe isso... Bom, eu, então, poderia falar bem mais sobre isso, da colaboração entre designers e artesãos, mas eu acho que o objetivo aqui é a gente ter uma roda de conversa mesmo. Então, só queria falar uma coisa, que é políticas públicas. Eu acho que faltam muitas políticas públicas no Brasil para valorizar essa arte com essa riqueza que vocês fazem. E, em 1905, o primeiro país a valorizar os mestres foi o Japão. Foi em 1950, o Japão instituiu uma coisa chamada tesouros vivos. E aí, tesouros vivos, as pessoas que detêm um patrimônio, um conhecimento que é importante para a sociedade manter. E eles, então, passaram a receber um salário até a morte deles, reconhecidos como mestres, para ter esse reconhecimento e ter essa valorização e poderem passar também para os seus discípulos, né, isso. A Unesco, em 1990, passa a elaborar modelos de leis de patrimônio vivo e leis dos mestres. Só que aqui... Eu já estava aqui. E no Brasil, em 2000, o Ministério da Cultura institui a figura do Registro do Patrimônio Imaterial. A gente tem, por exemplo, o primeiro patrimônio imaterial do Brasil foi o modo de fazer panelas de barro em Vitória. E vários estados têm leis dos mestres no âmbito estadual. A primeira foi no Ceará, esse ano está fazendo 20 anos, e foi muito por iniciativa da especialista em economia criativa. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela, eu tinha anotado. Alagoas tem,
né? Alagoas, eu acho que faz um trabalho muito bom, né, Beraldo, de identificar os ateliês. Aqui tem mestre da cultura, tem placa, né, na frente dos ateliês, tem muita coisa que vocês estão fazendo, o governo, enfim, eu acho que reconheceu mestres e mestras importantes. Pernambuco tem sua lei, Minas Gerais tem, Piauí tem e Sergipe tem. E em São Paulo, eu fui fazer uma exposição sobre de artesanato têxtil, arte têxtil no Brasil, só no estado de São Paulo, porque a gente não pensa em arte popular em São Paulo. E eu só encontrei 2 mestras aqui em São Paulo. Uma delas não está aí? Levanta, Wilma. Essa é uma mestra. A Wilma faz parte do Rendeiras Aldeia, que é um grupo em Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo, e ela é mestra de renda renascença. E ela é uma mestra pelo programa do Ministério da Cultura. É um trabalho que exige uma habilidade, conhecimento e tempo, conhecimento técnico, né? Cada vestidinho que a gente expôs na exposição Entremeadas, vocês contaram que levou 40 dias para ser feito, né? E a Wilma, imigrante pernambucana, traz para São Paulo essa tradição e é reconhecida como mestra. A outra mestra que a gente tem a nível nacional em São Paulo é a Elizabeth Horta Correia, também da área de rendas, com essa renda que é a renda Tenerife ou Sol. É uma renda muito bonita, o grupo fica em Atibaia. Agora, eu não consigo acreditar como essa mulher morreu sem ter sido reconhecida como mestra. Dona Lucinda Bento, de Américo Brasiliense, uma mulher incrível que tinha uma escola, uma ex-empregada doméstica, que começou a tosquiar ovelhas na fazenda onde ela era empregada doméstica, dos patrões, e aí fiava, tecia, e essa mulher é uma das participantes de Entremeadas, e ela, uma artista incrível, que morreu sem ter esse reconhecimento. Na fase de Entremeadas no Sesc Vila Mariana, ela estava viva, já quando a gente fez a exposição em Guarulhos, ela já tinha falecido, e aí a gente fez uma homenagem a ela, que a gente chamou de homenagem a uma guerreira, e apresentou um vídeo sobre ela e tudo. Então, só para esquentar a conversa, era isso que eu tinha para contar, fazendo só falando, então, né, só se reconhece o que se conhece, né? Ficar com isso bastante na nossa cabeça e a gente poder ter iniciativas. Agora, eu acho o seguinte, bom, eu fui recente no Museu do Pontal, que maravilha, né? E a sede, eu falei, nossa, é uma sede um pouco longe ali da Zona Sul, lotada de gente, sempre fervilhando de gente, né? Agora, o que eu acho mais interessante, uma coisa que eu acho muito interessante é que, além dos museus especializados, como o Museu Edson Carneiro, no Rio de Janeiro, onde o Ricardo trabalhou durante muitos anos, e que faz a Sala do Artista Popular, que é uma iniciativa muito importante de reconhecimento, o que eu estou vendo é que está havendo uma incorporação da arte dita popular em nos museus tradicionais de arte. Então, a gente teve esse ano coisas muito boas, tem tido no MASP, onde eu tenho o orgulho de trabalhar há 7 anos como curadora da loja do MASP, a Pinacoteca do Estado, o SESC sempre fazendo exposições de artistas populares, e se a gente vai aqui no Rotas Brasileiras, a gente vê várias galerias colocando lado a lado. Então, vi aqui uma das galerias, eu vi o Vitalino e o Sérgio Camargo, Nuca e Lina Bardi, né?
Então, eu acho incrível que isso esteja acontecendo, que finalmente esteja caindo a ficha de que a gente não pode ter uma visão hierarquizada da cultura, que tem os degraus, e que assim, a gente fala muito, né? Você falou que festa para os olhos é a gente estar aqui, que festa para nosso conhecimento intelectual e, sobretudo, que festa para o nosso coração, de ver essas artes tão fortes, esses trabalhos tão lindos que vocês fazem. Obrigada. Obrigado, Adélia, pela provocação, pelas colocações. E eu acho chamar a atenção da gente, né, de que isso é um processo que vem lá de 47, que em 98 surge o artesanato solidário, que gera essas exposições todas, e que hoje deságua aqui. Isso é da maior importância. E que a coisa não para aqui. Foi importante também você lembrar isso, dessa ruptura de fronteiras que a gente vive hoje, onde a arte popular sai de um gueto, né, e toma conta de um universo todo. Eu, por exemplo, estou ansiosíssimo para voltar para o Rio, porque anteontem eu recebi uma solicitação do Museu Nacional de Belas Artes, um grande centro, talvez assim o maior centro da arte erudita, das pinturas do século XIX, né, XX, mas enfim, uma arte considerada hegemônica, coisa. O Museu Nacional de Belas Artes me pediu uma conversa, se eu posso ir lá, para fazer uma indicação de artistas populares a serem incorporados ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes, que nunca, né? Isso me deixa realmente emocionado, porque é resultado de um trabalho de pessoas, né, de artistas que durante décadas vêm se impondo e lutando e mostrando que estamos aqui fazendo arte. Rompendo, por exemplo, com aquilo que eu venho falando desde quarta-feira aqui, dessa hierarquização entre arte e artesanato, por exemplo, né? Que essas categorias não são excludentes, que nenhum artista que está aqui tem que se sentir diminuído quando se fala que eles fazem artesanato, que efetivamente vocês são grandes artesãos. Artesão é a capacidade de um indivíduo fazer com suas mãos qualquer objeto. E a isso só se opõe a máquina, né? O objeto artesanal só tem uma outra coisa que não é artesanal, que é o objeto industrial. Então, todo grande artista é também artesão. E todo artesão é um artista. Então, parar com essa oposição, porque ela é muito preconceituosa, no fundo. Porque foi isso que reservava à arte hegemônica o direito de dizer que ali estava a arte, ou a verdadeira arte, né? E que as camadas populares faziam artesanato, faziam uma coisa menor. Vocês são muito maiores do que isso tudo, porque vocês, além de artesanato, vocês fazem arte junto também. E artesanato, a gente tem que lembrar sempre isso, que é o poder de fazer com as mãos um objeto. E a arte é o poder de comunicar, através desses mesmos objetos, campos de significados, de memórias, de lembranças, de emoções, de prazer, de alegria. Ou de tristeza também, né? Enfim, eu vou passar para o Marco a palavra, porque hoje eu sou só mediador aqui. Bom, boa tarde para todo mundo. Primeiramente, eu queria duas coisas. Eu queria agradecer muito o convite da Artsol para participar desse projeto. Eu entrei nesse projeto em novembro do ano passado. Foi um grande desafio para mim e foi uma maior honra, acho que uma das maiores que eu já tive até hoje profissionalmente. E segundo, antes que eu me perca, eu queria muito, muito, muito agradecer a presença dos povos indígenas na nossa coleção.
Todos nós sabemos o grau de dificuldade que eles têm de manter a cultura deles viva, ter a valorização do trabalho que eles têm. A gente não está falando simplesmente de um objeto decorativo, a gente está falando de uma cultura milenar. E a gente tem muito a agradecer a presença de vocês e a confiança no projeto. Eu vou falar em linhas gerais, assim, minha história é muito mais curta do que dos meus colegas, assim, que é uma grande honra estar aqui nessa mesa, porque eles são referências, todos eles são uma referência para mim, eu tenho respeito enorme pelo trabalho e pela trajetória de todos eles. Eu tenho um negócio comercial e, paralelo a isso, eu trabalho com arte popular, com artesanato. Então, eu venho de um momento onde o artesanato significava para o meu negócio, significava algo menos nobre, algo menos importante. As pessoas tinham um certo irque, assim, sabe? Olha, não me interessa, ou eu não quero ter isso, ou então eu posso comprar uma peça dessa e ter na minha casa de praia. Eu estou falando, a arte popular que todos vocês vivenciaram e vivenciam, ela era uma arte para poucos. Poucas pessoas apreciavam, poucas pessoas tinham essa cultura de valorização e de percepção. O grande mercado, infelizmente, não participava disso. Então, dito isso, a gente vê o grau de dificuldade de todos esses mestres mais experientes de terem tocado a carreira deles e terem criado seus filhos. Então, para mim, é muito importante aquilo que a Adélia falou, da gente ter essas famílias, esses jovens, porque a gente está falando nada mais do que continuidade, do que valorização. Essas histórias, elas foram se perdendo ao longo do tempo. Uma história que é muito emblemática quando nós fizemos a curadoria é da família Santos. A família Santos, ela teve um auge numa exposição em 59 no Ibirapuera com curadoria da Lina Bobardi, e isso foi se perdendo ao longo do tempo. Depois veio o Pedro, que era um artesão, mas o Pedro, ele ensinava, mas ele não deixava que as pessoas conhecessem o trabalho de todo mundo, e eles no final já estavam praticamente desistindo. E graças ao Rodrigo Lira, que é um parceiraço da Artsol, um parceiraço meu pessoalmente, o Rodrigo falou: olha, esse pessoal está precisando de uma força. Esse pessoal, se você não, ou se vocês, ou se todos nós não estimularmos, eles vão parar de dar continuidade nisso. Então, quando nós fizemos a curadoria, a gente teve uma preocupação enorme em contar exatamente isso, a continuidade. Essa moçada que podia estar em qualquer outro lugar, mas resolveu continuar o trabalho continuar o seu legado. Foi muito difícil. Eu queria falar duas coisas assim, uma sobre a dificuldade que nós tivemos em escolher quem seriam os 20 mestres presentes. Nossa lista era gigantesca e foi muito penoso a gente escolher cada um de vocês. Eu já falei que cada um de vocês estão aqui porque vocês merecem, muito. Segunda questão, para a gente é muito importante a gente ter a valorização de todos esses trabalhos. De um curto tempo para cá, tem se crescido muito... Obrigado. A minha está aqui. Obrigado. Tem crescido muito a visibilidade do artesanato, da arte popular, do grande público. A gente percebe que as revistas, a gente percebe que as novelas, os decoradores, tudo aquilo que a gente entende como belo, o que nos faz entender como belo, tem incluído a arte popular, o artesanato nessa esfera. Então, o intuito principal deste projeto era justamente trazer para o lugar de dignidade que cada um deles tem. Como vocês disseram, a gente está falando de identidade, a gente está falando de história contada. Quem faz cerâmica hoje, a Sil era cortadora de cana. Ela aprendeu a fazer, o Marivaldo, todo mundo que trabalha com a cerâmica, todo mundo que trabalha com entalhe. A gente tem histórias lindas assim, e a maioria delas começou na infância.
as pessoas, em grande parte das ceramistas hoje, elas faziam bonequinho de barro na beira do rio, a mãe fazendo panela, porque elas não tinham condição de comprar um presente, um brinquedinho para ela poder brincar. Então é disso que a gente está falando nessa exposição. A exposição a gente está falando de muita vida, muita vivência, e é importante a gente valorizar. Então o intuito que todos nós da equipe tivemos era justamente mostrar aonde você pode chegar, quão bonito pode ser o teu trabalho. Vocês vão ter a oportunidade de acompanhar pelo site da ArtSol, vocês vão baixar os vídeos que foram, os conteúdos todos que foram gerados sobre todos os nossos artistas, e vocês vão ver, eles trabalham em situações às vezes muito difíceis, assim, eles têm muita humildade, ambientes pequenos, então eles não têm nem, eu acredito, eu acho que eu estou certo nisso que eu estou dizendo, eles não têm noção do grau de qualidade, do grau de beleza daquilo que eles criam. Porque às vezes fica um pouco amontoado num canto, você não tem espaço, você tem um ambiente que você opera dentro da sua casa, então é muito difícil eles terem essa percepção. Então, no nosso caso, a gente queria muito mostrar para eles aonde eles conseguem chegar. Quando eles chegaram em São Paulo, eles foram, a gente está tentando dar todo, assim, eles estão sendo literalmente paparicados, eu acredito, tem um monte de gente cuidando de cada um deles. Eles foram para a Pinacoteca, foi o primeiro lugar que eles visitaram em São Paulo. E alguns falaram, poxa, mas meu trabalho pode estar aqui. Meu trabalho é tão bonito quanto isso que eu estou enxergando aqui. Tiveram uma visita guiada na SP Arte, eles viram mestres todos, mestres, o Vitalino, Nuca, Conceição dos Bugres, tem vários deles ali. Eles viram, poxa, meu trabalho pode estar aqui. Então, nós tivemos várias consultas, vários contatos de galerias interessadas, da mesma forma que o Museu de Arte Nacional. Então, eu só tenho a agradecer esse projeto, esse resultado que eu acredito, sinceramente, que a gente está conseguindo com essa exposição. Eu acho que vocês fizeram um trabalho foda. Muito bom. Obrigado. Marco, obrigado. Eu conheci o Marco aqui nesse evento como Marco 500, né? Eu te diria que para mim hoje você é Marco 1000. Tem que subir mais, né? E eu justifico por que isso. Porque nesse banco aqui nós temos 3 acadêmicos, né? Uma doutora honoris causa e 2 doutores em antropologia. Então o mundo acadêmico, de certa forma, está muito legitimado na sua fala sobre arte popular. E para mim foi assim, libertador e engrandecedor ver o Marco falar, porque o Marco foge do mundo acadêmico. Né? Eu, antes da gente iniciar, eu perguntei a ele como é que você quer ser apresentado, e ele falou, eu não sou um acadêmico, né? Eu sou alguém da área do trabalho, que me formei na vida. E é importante a gente perceber isso, e aí somos todos nós envolvidos no mundo do artesanato, da arte popular, né? Que os interesses, né, econômicos de alguém que vende, que vive da comercialização do artesanato, da arte popular, não está impermeável à sensibilidade, à emoção. E quando você se emocionou aí falando, isso para mim é muito importante, porque eu não consigo trabalhar se não for pela emoção, né? Durante esses dias aqui, ouvindo os nossos mestres, em vários momentos eu me emocionei terrivelmente. E eu falei que eu tinha que morder a ponta da língua para poder, para controlar com a dor, eu controlar um pouco da emoção. Nós tivemos relatos engrandecedores e também relatos, essa semana toda, que mostraram o que foi a dor, o sofrimento, a luta, né, desses mestres para chegarem onde estão, né? E eu acho que vocês são
sujeitos das nossas maiores homenagens, desde artistas que passaram. Eu jamais vou esquecer, não quero ter Alzheimer, porque eu não quero esquecer nunca a fala da Sil, dizendo quando ela fez 8 anos, ela ganhou do pai de presente um cabo de enxada com a seguinte frase: quem não trabalha, não come. E ela, naquele dia, ela foi para o canavial para poder começar a trabalhar e contribuir com a família, né? Isso é uma fala que marca profundamente a todos nós, que é uma fala da luta das camadas populares do nosso país para sobreviverem, para conseguirem viver, né? Mais até do que sobreviver. Eu vejo aqui o Jim na minha frente, né? Alguém que lutou também para chegar a ser um mestre, que hoje dedica parte do tempo dele para motivar outros jovens a trabalhar, a seguir essa carreira também. Eu vejo nossos representantes indígenas aqui, que não preciso nem falar sobre o que é a luta dos povos indígenas por se sentirem, por se fazerem reconhecidos, né, por poder firmar os verdadeiros agentes desse território todo, que foi ocupado desde 1500 e que muitas vezes insiste em não reconhecer o protagonismo dos povos indígenas e dos povos escravizados trazidos da África para cá. Enfim, eu acho que a luta, o mundo, o universo da arte popular é um universo permeado pela luta, né? Pela resistência, por se fazer reconhecer. E isso é algo que tem que presidir assim, a fala e a ação de todos nós que estamos envolvidos com essa realidade. Então, Marco, a tua fala para mim hoje foi muito importante, por eu tomar consciência que também o campo mais distante não, ou não apenas o campo do acadêmico, né, está preocupado e está emocionado com isso, né? Enfim, era isso que eu tinha para falar. Eu quero passar a fala para vocês, quem quiser. Não quer falar, Sil? Ali tem ali um... A Sil não quer, porque... Estão pedindo ali, deixa eu passar ali, depois eu passo para a Sil, então você quer falar também, né? Roberto. Para mim é interessante, a primeira vez que eu fui visitar o Museu do Pontal, a Ângela falou assim, onde é que é? Aí fala que é onde mora, é na Rua da Xuxa, sabe? Porque senão o motorista não vai saber onde que era o Museu do Pontal. Aí eu entrei no táxi, eu estava num congresso, eu sou médico, falou, eu vou na Rua da Xuxa, mas aonde? No museu. Segue mais um pouco, e assim foi. Depois as imagens dos amigos mandando, né, do Museu Alagado, né, no Brasil, onde o museu... Ricardo conta a história, né, que eles cobravam R$3 no museu e ele levava as lâmpadas de casa para trocar. Então, eu acho que o respeito que tem que acontecer, isso é educação de um povo, né? Eu tenho a honra de viajar com o Ricardo e de dar um desafio a vocês, visitarem esses artesãos em casa, né? Por exemplo, nós fomos agora visitar o seu Jasson no calor da F4000. Imagina, nós estávamos em 4, fomos comer uma galinha gorda na casa do seu Jasson. E as pessoas aqui têm o maior prazer de receber. O brasileiro não conhece o quintal da casa dele, não é? Então a gente foi bater agora na Ilha do Ferro e sobe o Rio São Francisco e tira a água do barco. E o brasileiro não conhece, né, o que tem no quintal da casa dele. Formação de público, não é? É as crianças que vão aos museus, sabe? E tem que acontecer isso dentro das escolas. As crianças estão injuriadas com o que elas aprendem nas escolas, porque ela vai para o Enem, ao vestibular, né? Mas essa cultura popular que a gente tem, isso não é levado em conta. Então fica
um agradecimento para quem estuda, mas a nossa vida acadêmica é de outra área, né? Mas entender o que o artesão fala, né? O que acontece na mesa da casa dele, e lembrar que atrás de cada um deles tem uma história de vida, né? Toda a parte, a gente ouve falar nos trabalhos, mas a parte social que existe por trás é muito impressionante, né? Então é um desafio para o brasileiro visitar aqui quem está. E eles adoram receber, algum a gente já teve oportunidade de ir, né? E esse país não tem fim, né? Esse país não tem fim. Então fica o convite, aí o Artsol também fez esse projeto, mas levar as pessoas às casas, levar na casa de Aberaldo, de Ivana e Fabrício, que eles têm uma pousada e senta lá e fica vendo ele trabalhar e fica comendo do bom e do melhor e vai na feira da cidade. Eu acho que nós brasileiro tinha que respeitar e dar o valor à terra dele, que é tão maravilhoso. Boa tarde a todos. Costumo dizer que não gosto de microfone, né, porque eu fico muito nervosa. Eu, desde domingo que estou aqui, né, fui muito acolhida, desde o dia que o Marcos 500 me ligou. Eu falo, quando ele me liga é sempre uma surpresa bem maior que a outra, né? Ele é uma pessoa que ele consegue ser tudo, né, e mais um pouco, juntamente com a Rede Artsol. Eu não esperava de ser tão bem acolhida, tão bem abraçada por tantas mulheres bonitas, né? Desde o início, desde o aeroporto, né? A minha preocupação maior é me perder e não poder voltar para a minha família. Mas quando eu cheguei aqui, encontrei uma mulher maravilhosa, com um sorriso largo, né, no rosto, e eu disse, está tudo certo. Mais na frente eu encontro o Marcos 500, né, e a minha história se completa desde já, né? Eu comentei até com meu filho, Carlos, que está acompanhando. Mas ultimamente eu estou muito chorona, estou usando até a desculpa que que tem problema no olho, tenho mesmo, né? E esse sol nos ajuda muito, né? E eu só tenho a agradecer, minha gente. Eu tenho uma filha especial, que é a minha pequena Cristina, que ela é a pessoa que é culpada de ter uma mãe, né, de filho especial. Ela é culpada de tudo isso. Está em casa fazendo birra, às vezes não quer comer, às vezes não quer tomar água, faz eu fazer filmezinho. Hoje ela não queria comer de jeito nenhum. Aí eu pedi para o pai dela levar ela para outro lugar, né, que é uma pequena casa que eu digo que estou construindo para ela ter um pouco de movimento maior, já que ela gosta tanto de movimento. Então, eu disse, quando tu chegar lá, tu liga para mim. Ele ligou e ela capotou dentro de uma rede, está dormindo até agora, né? E eu fiz que ela entendesse que a mãe dela amanhã chega e ela pode ter certeza que eu estou aqui. É culpa dela. Ela me fez ser a mulher que sou hoje, me fez ser a mulher fantástica, me fez ser uma pessoa que conheceu Marcos 500, conheceu essa pessoa tão maravilhosa que passou um tempo na capela fazendo uma gravação que eu estou muito ansiosa para conhecer, né? Mas pessoas muito maravilhosas. Esse senhor aqui que disse que mordia a língua, depois eu quero que me ensine como é que morde a língua para não sair as lágrimas, né? Que eu estou radiante, né? Quando o primeiro convite que eu recebi, eu falei, já ganhei, né, estar em São Paulo. Fiz uma exigência muito abusada, né, Marcos, de dizer que não veria só, né, e sim com meu filho, porque eu já andei com meu esposo, já andei com minha filha, e essa promessa eu prometi a ele era pequenininho. Você é pequeno, então a próxima ida para São Paulo eu vou com você. E isso eu falei para o Marcos e fiquei triste quando a menina disse, não, você vai só. Eu, não vou só. Liguei para o Marcos, né, esquentado, e o Marcos assim, como assim? Dê todo paciente. Eu, ai, Marcos,
De repente, a menina já estava ligando para mim, dizendo que estava tudo certo, não me preocupasse com nada. E já conhecendo quase todas da rede Arte Sol, todas têm um coração enorme, coração de mulher, coração de pessoas que gostam de pessoas. E isso eu valorizo muito, né? Tenho minha simplicidade, sou a pessoa mais simples do mundo e eu amo muito mulheres que gostam de mulheres, porque mulher que não gosta de mulher, eu acho assim um pouco nojentinho. E, e eu amo todos vocês. Acho que um pouco nojentinho foi ótimo. Sil. Quem mais quer falar, gente? Mas eu esqueci de falar nessa luz maravilhosa. Mas o nome me foge muito, mas... Adélia. O nome tão poderoso, Adélia. Então, está de parabéns pelas suas palavras, está de parabéns por cuidar tão bem da arte, né? A gente que somos artistas, a gente não pouco estudo temos, mas o pouco que a gente temos, a gente representa tão bem. Hoje eu me senti muito representada, representando a minha capela, representando o mestre João das Alagoas, que foi a pessoa que me pôs no mundo, né? O Gerônimo Miranda, que foi a primeira pessoa que fez o meu trabalho ganhar essa demissão de tanta gente especiais, né? Como o Museu do Pontal. Isso para mim é mulheres, né? Misturada com mulheres. Obrigada a todos. Oi? Não entendi o que o Marco falou. Boa tarde. Meu nome é Rafael. Primeiro, queria dar parabéns para todos envolvidos na exposição e principalmente aos nossos artistas. E são duas perguntas. Queria saber da parte da curadoria, né? Como se dá esse trabalho em um universo tão grande como o Brasil. E saber alguns detalhes de vocês. Como surgiu essa ideia de exposição? Qual foi o foco da curadoria? Talvez mais regional ou em algum tipo específico de arte ou de técnica? Queria saber esses detalhes. E a segunda pergunta é, a partir desse momento, pelos comentários de vocês e pelas reações dos artistas, parece ser mais um marco na história da arte popular. Exato. E eu queria saber, a partir desse momento, o que pode melhorar para esses artistas em questão de reconhecimento, condições de trabalho, valorização, não só de quem está próximo das artes, mas do público em geral no Brasil. É isso. Obrigado. Eu vou responder uma parte, depois o Marco responde a segunda. Assim, eu queria contar que a inspiração desse projeto todo aconteceu na exposição do Véio, no Itaú Cultural, quando eu fui visitar. Eu fui visitar e fiquei muito impactada com aquele trabalho, assim, achei extraordinário. E eu fiquei pensando, puxa, por que a gente não tem um pouco disso para mais gente, né? Que era uma exposição assim, de 3 andares, de um prédio inteiro de um incrível, né, artista. E aí fiquei cultivando a ideia desse projeto. E também era um grande sonho da nossa presidente, né, da Sônia Quintela, que ela sempre falava, puxa, queria ver esses artistas na Bienal, no prédio da Bienal. Então, a gente meio que sonhou essa proposta juntas, escrevemos o projeto. Esse sonho todo tem cerca de 5 anos que a gente já vem idealizando e pensando nisso.
E aí, quando a gente foi fazer tudo isso, eu lembro que eu fotografei toda a ficha técnica lá da exposição do véio. Aí tinha a Adriana Yasbeck, que tinha feito a tipografia, aquelas cores. E aí eu resgatei, por isso que eu também a convidei para fazer esse trabalho, porque foi da onde tudo se inspirou. Então, é uma curiosidade que eu achei bacana contar para vocês, que depois desses longos, 4, 5 anos, a gente conseguiu também um patrocínio, vamos dizer assim, do Instituto Cultural Vale, que super sensibilizou com a proposta desse projeto, ousado, grandioso, e nos ajudou a construir tudo isso. Então, acho que é um sonho meu, um sonho da Sônia, um sonho de toda a equipe da Artesol também, de jogar luz para os mestres e para as mestras, que são os grandes guardiões, e é daqui que a gente vai ver o futuro de tudo que somos. E aí chamei o Marco, que agora ele conta um pouquinho o desafio que foi a gente chegar nesses 21 convidados para essa primeira de muitas edições que a gente espera que aconteça. Obrigado. Na verdade, ela é modesta. O grande desenho dessa exposição saiu da cabeça dela. Assim, ela que definiu... É verdade. Ela que definiu os preceitos que a gente ia seguir, ela definiu o desenho, ela fez o desenho todo, completo do processo, acompanhou cada detalhe de forma muito precisa, minuciosa e com um amor, e com isso foi envolvendo todo mundo. Ao todo a gente tem na equipe quase 200 pessoas envolvidas, que eu queria dirigir meu agradecimento. Uma equipe linda, apaixonada, que adorou fazer isso. Bel, a Mari, as Maris, a Adriana, todo mundo. Bom, eu não vou arriscar, porque a Sheila, que é a dona do dinheiro, todo mundo, assim, a equipe é gigante, então não vou lembrar os 200 nomes, mas assim, a gente fez com muito amor. A primeira resposta que eu posso te dar é que essa curadoria foi feita puramente pelo coração. A gente não fez nada absurdamente técnico, rígido. O país é um país muito amplo, muito diverso. A expressão artística da arte popular, em especial, ela é muito ampla. Então, seria cruel e seria quase uma hipocrisia a gente fazer um recorte tão miudinho e falar, olha, só vou falar de Santos, só vou falar de renda, ou seja, do que for. É um país muito diverso e a gente tinha que mostrar essa diversidade toda. Ela ficou muito concentrada entre a cerâmica e os entalhes, pontuada com alguns outros elementos, mas muito fortemente, assim, porque a arte popular ela tem essa expressão muito focada nesses dois pilares. Foi difícil, como eu disse anteriormente, porque era um grupo gigante que nós tínhamos aí para poder escolher, mas eu posso te garantir assim, todo mundo que está aqui é muito fera no que faz. Desde o mais jovem ao mais velho, a gente tem histórias de 80 anos de profissão até pouquíssimos anos de profissão. E não existe uma distância entre os dois, entende? Tanto que tem 80 anos de profissão quanto aquele que tem muito menos tempo de profissão, os dois têm um padrão de qualidade muito próximo. É óbvio que as histórias elas são mais diversas. Te respondi? Sim. Tá. Obrigado, gente. Eu vou abrir só mais 2 perguntas e depois a gente tem uma surpresa aqui. Já está lá. Boa tarde, pessoal. Opa, animei. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiro, parabenizar a Artesol por trazer esse presente maravilhoso para a gente, que é ter os mestres junto às obras. Isso foi de tocar o coração. E eu queria endereçar a fala, tanto do Marco, que fala pelo ponto de vista do mercado, que eu acho que foi uma fala muito sensibilizante, né? Quando a Adélia fala sobre políticas públicas, quando o Ricardo fala sobre a questão da emoção, quando a gente tem no Museu do Pontal o conceito Museu Praça, isso foi incrível. E minha pergunta ela vai numa questão mais semântica, que a gente viu esse ano,
a nossa Secretaria de Cultura do Estado, então também aproveitar a opinião dos nossos amigos cariocas, transformar a Secretaria de Cultura e Economia Criativa agora como indústria criativa, junto também a uma fala de demorar aí 40 horas, pelo menos, para fazer a renda para ir para a exposição, né? E aí eu queria entender com vocês o que vocês pensam dessa nomenclatura, isso ser trabalhado como uma indústria criativa. É isso. Olha, eu acho, a gente teria muito a conversar sobre isso. Quem é a grande especialista, né, uma das grandes especialistas nessa questão, é a Cláudia Leitão, do Ceará, que foi quem era secretária de Economia Criativa na gestão do Gilberto Gil, como no Ministério da Cultura. E a Cláudia é que foi a responsável por essa lei que hoje que esse ano ela comemora 20 anos, que é a Lei dos Mestres. E essa lei, eu andei dando uma lida nas leis estaduais todas, ela define mais ou menos, são as mesmas coisas. Tem um valor que às vezes varia de estado para estado, cada estado também tem um limite para não ficar também, então tem um limite, a maioria dos estados que eu vi tem no máximo 60 nomes que poderiam ser. E eu acho que a Cláudia opta pela economia criativa. Eu acho que é mais adequado falar em economia criativa, porque o indústria remete a um modo de reprodução que a gente achou que, com o progresso do mundo, vírgula, né? Mas se achou que, com o progresso do mundo, as coisas artesanais iam desaparecer. Ao contrário, eu acho que a gente está cada vez mais, então isso é importante, vocês que fazem, que são os artistas, que põem a mão no barro, que fica lá esculpindo a escultura, o que vocês estão fazendo são coisas lindas que têm a ver com o presente e com o futuro. E o futuro é ancestral, o futuro é a gente beber nas nossas tradições do passado e também essa dose da inventividade, porque uma coisa, como o mestre Cunha, de Jaboatão de Guararapes, o que ele faz são coisas assim, quase que vou chamar, isso não é pejorativo, delírios da imaginação, da criação, né? As criaturas que você cria, mestre Cunha, são coisas incríveis, assim. Então, não é só a tradição, manter a tradição, é inventar novas formas, é se colocar na obra. Isso tem tudo a ver, e eu acho que a economia criativa é um tema que expressa isso melhor. Como eu tinha esquecido o nome da Cláudia Leitão, eu também tinha esquecido o nome da galeria que eu falei que estava misturando Vitalino, Lina Bardi e Sérgio Camargo, por exemplo, que é a Galeria Gomide, mas tem muitas outras galerias boas para dar uma olhada ainda aqui na Rotas Brasileiras, e tem as galerias especializadas em arte popular, que a gente tem a presença da maravilhosa Galeria Carandache, que é de Maceió. Então, e também uma outra coisa que eu queria falar é que, em geral, arte popular fica num gueto, arte indígena fica em outro gueto. Que bom ver que tudo isso hoje está se misturando nesse grande caldeirão da nossa cultura, e o maior valor que a gente tem na nossa cultura é a nossa diversidade. Que bom que a gente esteja todo mundo juntos nisso. Obrigado, Adélia. Prezados, infelizmente eu não vou poder dar mais microfone para ninguém, porque nosso tempo foi encerrado. E a gente tem um teaser para passar. Jô, agradecendo e cumprimentando vocês mais uma vez. Obrigada, gente. Bom, então fiquem aí. A gente vai passar agora um teaser de fechamento desse grande evento. De novo, agradecendo. Não dá para realmente nominar todo mundo, mas para a minha equipe, para todas as pessoas que trabalharam nesse projeto, os pintores, marceneiros, que são pessoas que, né, não podem estar aqui. E eu sempre faço questão de dizer que essas pessoas foram também super importantes para todo esse processo. A equipe de coordenação desse grande evento, os motoristas,
as pessoas que receberam os artesãos, a produção, a iluminação, a cenografia, o pessoal da Casa Rex que fez essa identidade visual incrível, o Theo, que é o autor, né, o diretor aí dos documentários, que logo logo a gente vai estar disponível. A gente está dando uma seguradinha aí neles, só veiculando aqui, mas logo logo vai estar no mundo. A minha equipe de comunicação, minhas queridas, todo mundo que trabalhou demais para que tivesse o maior alcance possível. A gente teve um período muito curtinho, né? São 6 dias, mas isso foi bom, porque daí a gente conseguiu não deixar para amanhã e garantir ver hoje o que tinha que ser visto, né? Então, se a gente também tem um tempão grande, a gente vai postergando. Então, não dá mais para postergar essa consciência e essa necessidade da gente valorizar tudo isso que a gente encontrou aqui. Então, para finalizar, a gente vai ver, então, um teaserzinho que a gente fez, que são imagens que o Theo captou para fazer os documentários, e um texto belíssimo também que ele escreveu, que eu não consigo parar de ver e de chorar com esse texto, que acho que passa para a gente a verdade do que foi construir e executar esse projeto. Tá bom? Obrigada, gente. Legado do tempo. São as ideias mais festivas que fincaram nas almas das pessoas. E por isso, elas carregam entre tempos, adornos, cantos, encantos, utensílios, movimentos. Arte são as origens de nós, os seres terrestres. Ela é a consequência das ações de algumas pessoas que sentiram a necessidade de expressar, anunciar suas visões para todos. Seres com habilidades que transbordaram pelo corpo e, através das mãos, contam histórias. Seres com conexões que transcendem o corpo se conectam com o etéreo. Seres capazes de traduzir para qualquer língua as mensagens vindas dos sonhos, dos ventos, dos sopros. São mestres, não apenas pelo seu conhecimento, mas pela maneira como lidam com a vida. Entendem as dificuldades como desafios que serão moldados, entalhados, traçados e se transformarão em algo único. São inquietos, às vezes silenciosos, outras arretados. São ousadas, corajosas, líderes que com seu amor perpetuam no tempo. Os mestres das artes são o nosso elo entre os tempos. Seres que contam histórias que nos ensinam sobre o tempo das coisas e sobre quem somos.